PJ, né, empresas, é uma prioridade e, em particular, as pequenas e médias. Importante que haja concorrência, que você tenha a possibilidade de escolher. O Open Finance tem um objetivo, que é gerar mais valor para a sociedade, que é ter um sistema financeiro mais democrático, um custo do crédito mais baixo, um acesso a crédito e serviços financeiros, né, mais amplo. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Raquel Ballarin, diretora do Invest News, e hoje a gente vai bater um papo sobre algo que está presente na vida de praticamente todo brasileiro que tem conta em banco ou fintech. É muito provável que você que esteja aí nos assistindo use esse sistema sem nem se dar conta. Eu estou falando do Open Finance, um nome gringo para algo que é brasileiro e que tem feito muito sucesso lá fora. Nessa nova temporada do videocast Perspectivas, que é uma parceria entre o Invest News e o Nubank, a nossa convidada especial é a economista Ana Carla Abrão. Ela já foi secretária de governo estadual, líder de consultoria, conselheira e vice-presidente da B3 e hoje é a presidente da Associação Open Finance no Brasil. Ana, super obrigada pela tua participação, por ter topado a conversa. Angina, Raquel, eu que agradeço a oportunidade de falar sobre, como você falou, um tema que está cada vez mais na vida de todo mundo, mas que nem sempre a gente tem a oportunidade de explicar o que é e os benefícios que ele traz para todos. E se você quer acompanhar o Perspectivas e outros conteúdos de negócios, economia e investimentos, aproveite para já se inscrever no canal e ativar as notificações. Aquela queria começar bem no comecinho mesmo, quer dizer, para quem não sabe o que é Open Finance, para a dona de casa, para o estudante, para o empreendedor, para o autônomo, o que é Open Finance? Bom, Raquel, essa é uma excelente pergunta para a gente começar, porque, primeiro que assim, o Open Finance é o primo menos conhecido do Pix, né? Porque o Pix todo mundo conhece, todo mundo faz o tempo todo. E o Open Finance foi lançado também pelo Banco Central, na mesma época do Pix, na verdade foi um pouquinho antes, foi em maio de 2020. E tem esse nome, como você bem disse, né, um nome gringo, né, que não ajuda, mas é uma infraestrutura, a base para que cada consumidor, cada pessoa que tem uma conta num banco, numa fintech, alguma relação financeira, possa compartilhar suas informações financeiras com todas as instituições que fazem parte do Open Finance. O Open Finance é essa infraestrutura que permite esse compartilhamento de forma segura, de forma padronizada e sempre com o consentimento, né, com a autorização do cliente para que ele tenha melhores benefícios, melhores ofertas de crédito, maior conveniência nas suas transações de dia a dia. Eu estava levantando alguns números aqui e vi que já são 100 milhões de contas conectadas e 190 milhões de consentimentos ativos, ou seja, milhões de pessoas que deram um voto de confiança para compartilhar seus dados financeiros aí entre bancos, entre instituições. E esse número ele cresceu muito, ele dobrou de um ano para cá. O que tem levado mais pessoas a dar consentimento e que tipo de consentimento existe? O que é, na prática, o consentimento? Bom, vamos lá. O consentimento é a autorização que o cliente, a pessoa ou a empresa dá para que esse compartilhamento de informações aconteça. Ou seja, vamos supor que você tenha duas contas numa instituição de pagamento e numa instituição, né, bancária, e você resolve abrir uma terceira conta. Você, ao abrir essa terceira conta, para essa nova instituição, você está começando do zero. E é sempre difícil, porque essa instituição vai olhar para você e vai dizer, será que a Raquel, né, merece um limite de crédito para o cartão de crédito dela de... Não tem meu histórico, mil, né? Ou de 10 mil, não tem seu histórico e não tem as suas informações financeiras. Ao abrir essa terceira conta e dar o consentimento para que as outras duas instituições financeiras com as quais você já se relaciona há mais tempo envie essas informações para essa nova conta, essa sua relação não começa mais do zero, ela já começa a partir de um conhecimento maior de você como consumidor financeiro. Isso serve para crédito, isso serve para investimento, isso serve para transações de maneira geral e serviços bancários de maneira geral. Então, o consentimento é essa autorização que você dá para conectar
conectar as contas e permitir que essas 3 instituições, ou às vezes você dá o consentimento ou autorização para uma só, mas as instituições que você autoriza, elas passam a ter as suas informações compartilhadas e podem, portanto, te fazer ofertas que são mais adequadas ao seu perfil. Então, parte do princípio de que o dado é da pessoa e não da instituição. E ela tem o direito, portanto, de compartilhar, é isso? Esse é o ponto principal do Open Finance. O que o Open Finance faz? Ele muda o eixo de poder da instituição financeira para o cliente, porque ele diz: as suas informações são suas, você pode compartilhá-las com quem você quiser, durante quanto tempo que você quiser e, portanto, se beneficiar delas. E por que esse crescimento tão grande nesse último ano? De um ano para cá, o que se percebe é que, primeiro, os clientes, né, os consumidores começaram a perceber os benefícios que eles ganham, né, a partir dessa autorização, a partir da adesão ao Open Finance. Segundo, as próprias instituições financeiras perceberam que os seus clientes estão espalhados no setor financeiro. Cada pessoa tem relações financeiras que vão muito além de uma conta corrente numa instituição financeira. E a partir do momento em que a instituição pede autorização, o consentimento para o seu cliente, elas passam também a conhecer melhor o seu cliente, porque vê todas essas relações que estão fragmentadas hoje numa carteira digital, em uma conta de pagamentos, em um cartão de crédito e assim, né, se multiplicando. Quando as instituições perceberam isso, que elas precisam ter a autorização do cliente para poder conhecê-lo melhor, a gente observou essa escalada de número de consentimentos. Que as próprias instituições passaram a estimular, então, o consentimento. Isso, foi o conjunto desses 2 fatores, esses 2 efeitos. Um por parte do próprio consumidor, que começou a perceber os benefícios de forma mais clara, e outro por parte das instituições financeiras. Então, é por isso que a gente está vendo o Open Finance escalar. Os números que você trouxe são atuais, mas eles mudam todos os dias. Nós já estamos em 110 milhões de consentimentos únicos, 190 milhões de consentimentos, né, no total. São quase 2 milhões de empresas que já aderiram também. Então, a gente está escalando cada vez mais. E o volume de chamadas, que é um outro indicador super importante, que são justamente as chamadas de informação que acontecem entre as instituições financeiras, ele hoje já está atingindo 42 bilhões por mês. Ou seja, mais de 10 bilhões de chamadas por semana. Então, hoje o nosso Open Finance, a gente pode dizer que é o maior e mais bem-sucedido Open Finance do mundo, e a gente pode se orgulhar de ter uma infraestrutura de compartilhamento de informações e serviços financeiros que é referência global. Eu queria trazer um pouco para a vida das pessoas, quer dizer, exemplos reais, assim, do que isso significa na prática, como é que é o uso do Open Finance, que as pessoas às vezes nem se dão conta de que estão usando essa infraestrutura. E se me permite, queria trazer um exemplo do Nubank. O Nubank, para quem não sabe, é a instituição que tem o maior número de consentimentos, ou seja, recebe o maior número de dados de outras instituições. E eles lançaram uma funcionalidade, vamos chamar assim, uma coisa que eu posso ativar um alerta se eu fico no vermelho, se eu entro no cheque especial em outra instituição. E é super comum quando a gente tem mais de uma conta, às vezes cai uma conta de energia elétrica, você não lembrava, mas tinha um dinheiro na outra conta. Isso fez com que as pessoas economizassem dinheiro em tarifas, etc. Que outros casos reais a gente tem, assim, que você pode trazer de uso no mercado? Não, e esse é um caso de uso, assim, porque é importante que se diga assim, que o Open Finance tem um objetivo, é uma política pública, foi criada pelo Banco Central, assim como o Pix, e tem um objetivo, que é gerar mais valor para a sociedade, que é ter um sistema financeiro mais democrático, um custo do crédito mais baixo, um acesso a crédito e serviços financeiros, né, mais amplo. E quando um caso de uso desses acontece, é isso que a gente está conseguindo, gerar um benefício para o cliente que, se não tivesse esse alerta, se não tivesse essa possibilidade que é viabilizada pelo Open Finance, ele ia pagar juro lá naquela outra instituição, e não porque ele não tenha recursos, mas porque ele não fez, né? Ele nem se lembrava que tinha uma conta em débito automático lá. E isso acontece muito. Então, é um benefício muito alinhado com os objetivos do Open Finance. Outros casos de uso, acho que tem um que
está cada vez mais normal e mais, né, amplo, as pessoas estão usando muito, é a consolidação de contas, de saldo em conta corrente. Porque, da mesma forma, hoje o brasileiro, em média, tem mais de 4 contas bancárias. Imagina, como é que você gere isso, No dia a dia. no dia a dia. Hoje, por meio do Open Finance, você consegue entrar em um aplicativo só de uma instituição e visualizar o saldo que você tem em todas as suas contas bancárias que estão conectadas, ou seja, que você deu consentimento, autorização para conectar. Então, isso te permite, inclusive, na hora que você vai pagar uma conta nessa instituição que você usou para entrar para vislumbrar todos os seus saldos, isso te permite que você escolha com qual conta que você vai pagar. É o chamado trazer dinheiro. O trazer dinheiro significa o quê? Na hora que eu digo quero pagar essa conta, o meu banco pode me perguntar, se ele estiver no Open Finance, né, e hoje todos estão, e a maior parte deles oferece esse serviço, com qual saldo, né, com qual conta que você quer pagar essa conta. Porque às vezes você não tem recurso naquele banco, onde você está pagando essa conta, mas você tem saldo disponível em outro banco. Você não precisa fechar esse aplicativo, abrir o outro aplicativo, levar a conta para o outro, ou então fazer um Pix de uma instituição para outra. Nesse mesmo momento, via Open Finance, você pode trazer recurso da sua outra conta, por meio de um clique no seu aplicativo de celular. Então, você consegue, num app só, fazer essa gestão dessas de contas todas as contas, dos seus saldos disponíveis, e sem precisar ficar abrindo um monte de conta, um monte de aplicativo. E até mais do que isso, né, Raquel? Hoje, cada vez mais, as pessoas, né, não precisam ter 4, 5 aplicativos financeiros no seu celular. Pode eleger um, que é aquele que você, né, acha que é melhor a sua experiência com ele, que o seu relacionamento é aquele que você confia mais, o que é mais adequado às suas necessidades financeiras, e por meio dele gerenciar todas as suas outras contas. Isso vale para investimento, isso vale para pagamentos, isso vale para crédito, que é um outro caso de uso importante, que é a portabilidade de crédito, que a gente vai falar sobre ela. Justamente sobre isso, porque eu queria entender um pouquinho o que vem aí pela frente. A última coisa que vocês lançaram, a mais recente, foi justamente essa portabilidade digital de crédito via Open Finance. Quer dizer, facilitar uma coisa muito mais simples. Você consegue transferir. Eu tenho um financiamento que eu tomei numa instituição, eu posso transferir para outra. O que mais vem e como é que é a portabilidade também de crédito? Deixa eu falar então um pouquinho da portabilidade. O que nós lançamos agora em fevereiro foi a portabilidade de crédito pessoal sem garantia. Aquele famoso CDC que quase todo mundo tem ali, que você pega um crédito e vai pagando em parcelas, né, durante alguns meses. Muitas vezes, a instituição que você tomou esse crédito não necessariamente é a que tem a menor taxa de juros para te oferecer. Importante que haja concorrência, que você tenha a possibilidade de escolher. E vamos voltar naquele exemplo, né, original, que você tem lá um CDC, um crédito pessoal numa conta sua, numa relação bancária, e você abriu uma nova. Essa nova, tendo o seu histórico de crédito, que ela captura via Open Finance, pode te oferecer a mesma operação de crédito, mas mais barata. O Open Finance hoje permite que isso seja feito e que você escolha transferir de uma instituição para outra num clique de celular, do seu aplicativo de celular. Ele aparece para você, você dá o ok, diz eu quero uma oferta, né, para esse crédito, essa instituição vai te oferecer e vai mostrar quanto que você vai economizar naquele crédito se você transferir para ela. Se você der o ok, a instituição original ainda tem a possibilidade de fazer uma contraproposta e dizer, não, deixa aqui que eu vou te cobrar menos. Se não fizer, esse crédito ele é automaticamente transferido para a nova instituição. Isso gera concorrência, isso gera recursos mais baratos para quem está precisando e está apertado. E nesse momento que a gente está falando, né, de sobreendividamento, as pessoas estão todas enforcadas com dívidas. Isso é uma ferramenta importante, uma ferramenta que gera uma economia real. E essa economia vai estar lá no seu, né, na tela do seu celular. Porque muitas vezes, quando uma outra instituição te oferece um novo crédito,
ele pode ser até mais caro do que o original, porque a instituição te oferece um volume maior de crédito, ou um prazo mais esticado, e isso vai fazer com que você se enrole mais. No caso da portabilidade do Open Finance, ela é simples e ela é claramente melhor do que a anterior que você tinha. Cada vez mais agora o Open Finance vai olhar para crédito. Então a gente começa com a portabilidade de crédito e crédito diretamente, né? Com esse objetivo de reduzir o custo de crédito lá na ponta. De melhorar as condições desse crédito para o tomador final, para a pessoa. Para a pessoa que de fato, né, todo mês está lá apertado e cai aquela parcela do seu crédito ali, come uma boa parte do seu salário. É esse que a gente quer, né, beneficiar, é esse que a gente quer trazer melhores condições. E começamos com crédito pessoal sem garantia, vamos para o crédito consignado e a partir do ano que vem a gente vai ter aí também outras modalidades de crédito que também vão se beneficiar da portabilidade, porque, de novo, a gente cria a base, cria o encanamento. E, a partir desse encanamento, a gente pode colocar várias outras coisas em cima para trazer mais benefícios, para trazer mais serviço e maiores possibilidades. Agora, a gente está falando muitos exemplos sobre pessoa física, né? As pessoas comuns ali, etc. Mas o Open Finance vale também para a empresa, né? Pelos próprios números que você trouxe, assim, tem 110 milhões de consentimentos de contas ali, mas 2 milhões só para empresas, para PJ. Por que isso não decolou para a empresa como decolou para a pessoa física? É problema de experiência ruim? É problema de comunicação, que as pessoas não sabem que podem usar isso? O que está travando? Isso foi uma das prioridades quando a gente chegou lá na associação. A associação foi criada há um ano. Essa foi uma das prioridades que foram colocadas lá para nós, porque, de fato, assim, a gente sabe que pequena e média empresa pode se beneficiar muito do Open Finance também na gestão financeira, na consolidação contábil das suas diversas contas correntes, da mesma forma que as pessoas físicas têm 4, em média, mais de 4 contas correntes. As empresas, nós sabemos que também têm muitas contas correntes, várias relações bancárias, vários, né, provedores de crédito. E não só isso, são grandes, né, usuárias de crédito e muitas vezes pagam taxas de juros muito elevadas em função justamente dessa dificuldade dos bancos ou das instituições, das fintechs, acessarem as suas informações financeiras de forma consolidada e organizada. Então, PJ, né, empresas, é uma prioridade e, em particular, dentro do conjunto de PJ, as pequenas e médias, que nós sabemos que são, né, grandes empregadoras no nosso país e grandes tomadoras de crédito, ou pelo menos têm, né, necessidade de crédito muito grande. Onde é que está o desafio, Raquel? Ao contrário da PF, né, da pessoa física, quando eu tenho uma conta corrente, a minha conta corrente está vinculada ao meu CPF. Quando eu abro uma segunda conta corrente e digo para esse primeiro banco que eu tenho a minha relação, compartilhe as minhas informações com esse novo banco, as duas pontas sabem associar o meu CPF à minha pessoa, porque não tem dúvida. Quando a gente fala de PJ, a gente está falando de um CNPJ e de um CPF. Então, eu sou sócia de uma empresa, eu abro uma conta PJ e associo o meu CPF. Quando eu abro uma segunda conta e PJ e associo o meu CPF e digo para o meu primeiro banco, manda as minhas informações para cá, quando esse banco vai olhar para o meu CPF, vai dizer, mas esse CPF tem poder, tem alçada, tem mandato, tem, né, autorização? É um sócio mesmo, ou é um gerente que não pode assinar pela empresa? Então, esse desafio é um desafio que fez com que, nessa jornada de compartilhamento de informação, de adesão, o volume de empresas que conseguiu, de fato, aderir foi muito menor do que da pessoa física. O que nós fizemos? Lá na associação, criamos um grupo de trabalho junto com o mercado para identificar esse problema e tentar trazer solução para ele, para que a gente tivesse maior adesão. Começamos pelo empresa de sócio único, que é mais fácil. Porque a empresa sócio único tem um CPF só, que é o gestor dessa empresa e que tem plenos não dá poderes. Pra ter dúvida. Não tem por que ter dúvida.
Fizemos isso no final do ano passado, já tivemos um crescimento aí bastante expressivo do número de consentimentos de pessoas jurídicas de sócio único. Agora estamos olhando para empresas de múltiplos sócios para definir como é que a gente consegue também criar uma jornada que seja uma jornada mais, né, menos, que quebre menos por conta dessa dificuldade. Ainda não chegamos lá, o mercado está, em conjunto com a associação, buscando essas soluções, e enquanto isso as coisas estão evoluindo, mas não no ritmo que a gente viu para a pessoa física e que viu agora para a pessoa jurídica de sócio único. Mas até o final do ano a gente entrega isso. Tá bom. Aí você volta aqui para contar para a gente. Para dar o número. Você trouxe a importância do Open Finance ali para que a pessoa consiga melhores condições, ou seja, para aumentar a concorrência, reduzir taxa de juro. Já é possível a gente trazer algum número, algum efeito real para as pessoas ou projetar algum efeito real disso? A gente tem algumas situações relatadas pelos participantes, né? Tem instituições financeiras que fizeram campanhas, por exemplo, como o exemplo que você trouxe do Nubank, né, do alerta, quanto que isso potencialmente deve ter gerado de economia de juros para essas pessoas que iam pagar juros de cheque especial em outra instituição. A gente tem relatos de algumas instituições que fizeram algumas ações específicas ou casos de uso específicos, principalmente vinculados a cheque especial, e que tem estimativas deles próprios mostrando o impacto disso, né, de economia de juros para as pessoas. No caso da associação, nós montamos uma área que é uma área de avaliação de impacto que vai começar a fazer esses estudos para o mercado como um todo, agora a partir da portabilidade de crédito, porque essa é um produto do Open Finance que é muito direto, que a gente consegue saber quanto que a pessoa estava pagando de juros no crédito original, quanto ela passou a pagar no crédito portado, e com isso, até o final do ano, a nossa expectativa é justamente divulgar quanto que houve de economia ou de queda de juros nessa modalidade específica. Porque aí a gente não tem mais só esses relatos pontuais, mas algo sistêmico mesmo para mostrar. E a expectativa é de ter isso até o final do ano. A gente criou essa área e precisava do lançamento da portabilidade de crédito, porque é essa modalidade que a gente consegue medir de uma forma muito clara. Agora, a associação, ela define as regras, padroniza questões técnicas, implementa, mas ela não tem o poder nem de regulamentar e nem de obrigar os participantes a adotar, né, essa solução do Open Finance. A gente sabe que nem todo mundo tem interesse que isso avance, né? Como fazer para ampliar a adoção, para que realmente os participantes, no caso do crédito, por exemplo, que eles realmente ofereçam isso para o usuário, para o consumidor? Aí quem tem o papel principal é o Banco Central. Vamos lembrar que todos os participantes são entidades reguladas. Essas entidades reguladas, elas têm que aderir aos requisitos regulatórios que são definidos pelo Banco Central, porque senão elas sofrem penalidades e, no limite, podem até perder a licença para operar. Então, o Banco Central tem na sua agenda olhar para o Open Finance, né, de supervisão, olhar para o Open Finance e, caso as instituições não estejam entregando o que está definido na regulação, o Banco Central age. Qual é nosso papel aqui? Nós monitoramos o ecossistema, monitoramos instituição a instituição, chamada de dados a chamada de dados e fornecemos ao Banco Central essa informação de quem está cumprindo, quem não está cumprindo. E aí o Banco Central age. Então, a nossa responsabilidade aqui, que é muito grande, né? Porque são 40 bilhões de chamadas por mês, é monitorar todas essas chamadas e dizer para o Banco Central, essas instituições aqui, elas estão em conformidade regulatória, porque as APIs delas estão disponíveis, porque as conexões estão funcionando o tempo todo e elas estão entregando a informação correta e a informação no prazo, né? No milissegundo que a regulação define. E essas aqui não estão fazendo isso. Então, o nosso papel aqui é monitorar, entregar para o Banco Central e ele age para garantir que essas instituições corrijam a sua situação. É claro que nesse meio tempo também nós mostramos isso para os participantes, a gente apresenta isso para o Conselho de Administração da Associação e
antes até que o Banco Central precise agir, muitas instituições mesmo correm atrás de resolver os problemas que elas têm, cada vez mais, Raquel. Cada vez mais a gente vê um processo de colaboração e de autocorreção muito grande. Nesse 1 ano, o Banco Central já precisou exigir? Não, eu acho que assim, ele tem conversas, né? Ele chama a instituição, ele pede para que a instituição faça, né, um plano de adequação. Nós, como associação também e responsáveis pelo monitoramento, nós recebemos esses planos de adequação, avaliamos esses planos, monitoramos esses planos. Então, aquela fase, né, de que é claro que, e eu digo sempre, é legítimo que principalmente os grandes bancos não quisessem compartilhar essas informações. Eles, pelo lado deles, imagina, eles passaram século investindo nessas informações, em capturar e custodiar essas informações, e vem o Banco Central e diz, agora você tem que compartilhar essas informações e você vai pagar por isso, para que seu concorrente venha aqui e pegue essas informações. É claro, né, que não teve uma resistência que é legítima. Hoje, todas as instituições já abraçaram o Open Finance. E as pessoas têm um lugar em que elas podem reclamar ou ver quem está fazendo direitinho e quem não está. Eu queria dar um exemplo pessoal meu, né? Eu tenho plataforma de investimentos, tem alguns caraminguás, como eu brinco lá numa plataforma de investimento, e tenho a minha conta principal ali no banco. Eu quero compartilhar os dados de investimentos para essa conta. Eu vou no app, digo que eu quero compartilhar, sou avisado de que eu vou ser redirecionada para a plataforma de investimentos, e a operação nunca é completada. Então, assim, para pessoas como eu, tem onde reclamar, onde checar se aquela instituição está fazendo isso, dizer assim, de propósito, é um bug, é um problema? O principal canal é a sua instituição recebedora da informação. Então, na hora que você é redirecionado, né, você é redirecionado a partir de uma instituição financeira. Você pode reclamar ali para essa instituição financeira e dizer, eu não estou conseguindo conectar a minha plataforma. Porque essa instituição, o que ela vai fazer? Ela vai abrir um ticket lá na associação e nós vamos computar esse ticket e pedir para a sua plataforma explicar por que você não está conseguindo. Então, assim, o primeiro canal é esse, mas esse não é o único. Você pode também reclamar na própria associação Open Finance, porque nós vamos atrás para entender o que está acontecendo. O nosso interesse lá é resolver o seu caso e resolver o caso de todos os brasileiros que ainda estão tendo dificuldades, porque são casos ainda que acontecem, embora mais pontuais do que foram no passado, mas que fazem parte dessa nossa responsabilidade. Se tiver um brasileiro que não está conseguindo, uma brasileira, que não está conseguindo fazer a sua conexão, ou dar o seu consentimento e fazer o seu compartilhamento de informação, nós vamos ter que resolver. Então, primeiro, na própria instituição para onde você está querendo levar os seus dados, isso. E se não conseguir, faz na associação. Pode fazer nas duas, que uma das duas vai resolver. Na associação via site? Via site. Estamos chegando aqui na reta final, queria te fazer uma última pergunta, na verdade são algumas perguntas numa pergunta. Queria saber o que você vê como o teu desafio profissional daqui para frente. E falar um pouquinho também do ponto de vista pessoal, porque me chama a atenção que você é uma mulher que assumiu muitos cargos de liderança no mercado financeiro, que é um mercado muito masculino, né? Então, se isso de alguma maneira, em algum momento, chegou a te atrapalhar. Em relação a desafio profissional, eu digo sempre, Raquel, que no Open Finance, eu estou em um lugar em que é quase uma síntese, né, de tudo que eu fiz na minha vida profissional, né? Eu já mexi com modelagem de risco de crédito, sempre setor financeiro. Meu doutorado é em microeconomia bancária, com foco em mercado de crédito e informação. Cuidei na B3, né, das empresas de dados que foram investidas da B3. Que é uma infraestrutura de mercado, ou seja, né, quando eu olho tudo, a minha trajetória, se eu tivesse desenhado para chegar no Open Finance, quando eu me formei lá na UNB, no final da década de 80, eu acho que eu não teria acertado tanto, né, e para estar tão feliz, né, e honrada de estar liderando um projeto que é um projeto que reúne tudo isso e ainda traz, né, um espírito público que já fui Banco Central, já fui gestora pública, reúne, então, né, todas essas competências que eu fui adquirindo, né, e fui tendo experiências ao longo da minha vida profissional. Então, como desafio hoje, para mim, é uma honra poder olhar para um projeto e dizer,
vamos botar esse projeto aqui de pé, vamos alavancar esse projeto da associação, né, que já está colocado de pé depois de um ano. Agora vamos alavancar ainda mais esse projeto para garantir que a gente entrega o objetivo, que é gerar valor para a sociedade brasileira no mercado de crédito e financeiro, que é tão importante, né, no dia a dia das pessoas e das empresas. Então, não poderia ter um desafio, né, mais, né, importante a essa altura da minha vida Porque profissional. traz também aquela questão de propósito, De né? propósito, né? E um propósito muito vinculado à minha trajetória profissional, né? A tudo que eu acredito e que eu botei muito esforço, né? E muito investimento ao longo de tantos anos, né? São quase 30 anos de carreira aí. Quando eu penso, né, do ponto de vista de uma mulher que nesse mundo, é um mundo tão masculino, né, no mundo financeiro de maneira geral, mas até mesmo, né, no mundo da gestão pública, o que eu digo sempre é que, assim, não foi fácil, nunca foi, continua não sendo. Isso é que é mais, né, eu acho que talvez a mensagem principal aqui, principalmente para as mulheres, né, que estão começando agora, não desanimem, não será fácil, mas a gente vai abrindo os espaços. Para mim, hoje, é mais fácil do que foi para minha mãe, certamente, que também teve uma carreira, né, no mundo político e que rompeu barreiras, né, e num estado machista como Goiás. E certamente da minha filha será mais fácil do que no meu caso. Mas ainda estamos numa jornada. E no mercado financeiro em particular, é um mercado machista. E é um mercado que a gente precisa se colocar e precisa abrir esses espaços. E as mulheres que aqui estão têm a responsabilidade, inclusive, de garantir que esses espaços não são fechados. Porque eu acho que nos últimos anos a gente vem num movimento que é um movimento de reversão desse processo. E é responsabilidade minha, é responsabilidade sua, garantir que a gente, né, continua, né, usando os cotovelos aqui para manter esses espaços que foram conquistados a duras penas. Tá bom. Super obrigada. Adorei nossa conversa. Acho que muita gente não entendia direito e passou a entender. Então, eu queria te agradecer de verdade por ajudar a explicar isso que parece tão difícil e, no final das contas, tem um propósito, como a gente estava falando, tão bacana. Tem um propósito, tem um benefício e daqui a pouco vai ser tão natural que eu tenho certeza que, né, 200 milhões de brasileiros e brasileiras estarão dentro do ecossistema Open Finance se beneficiando disso no crédito e pagando menos juros, né, nas suas operações, nas suas necessidades de financiamento. Esse que é o grande objetivo e eu agradeço a oportunidade de poder falar aqui do nosso propósito e desse nosso projeto que é tão bacana. E para você que nos assistiu, siga acompanhando o Invest News, ative as notificações e não perca os nossos conteúdos de negócios, economia e investimentos. Até lá!